Olá, primeiro ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos e a cidadania. Então, o que são direitos humanos? Os direitos humanos são universais e naturais. Universais porque são de todos, independente de qualquer natureza. São de todos para todos. Os direitos humanos diz respeito à dignidade da pessoa humana, da natureza humana. E a cidadania, como nós vimos, ser cidadão é ter garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a possibilidade de ter uma vida plena. É um processo de organização e participação e intervenção social de indivíduos ou grupos sociais. Então, cidadania é ter acesso a esses direitos, É ter a garantia desses direitos, dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais para se ter uma vida plena. No decurso da história, então, existe uma inter-relação entre a evolução da cidadania e os direitos humanos. Nós vamos ver que os direitos humanos é uma conquista, Foi uma conquista. Então, o conceito de cidadania foi gerado nas lutas que estruturaram os direitos universais do cidadão. Graças ao conceito de cidadania, que foi conseguido com muita luta, é que se estruturou os direitos universais do cidadão. Então, a cidadania vai lutar pelos direitos. Na cidadania, você vai exercer a democracia, mas você vai ter o exercício da democracia e você vai criar novos direitos, Os direitos civis, a princípio, poucas pessoas tinham direitos, apenas os cidadãos, que eram uma minoria da população. Depois dos direitos civis, conquistamos os direitos políticos, no qual todas as pessoas podem votar e ser votadas. E, por último, os direitos sociais, que são os direitos básicos para ter uma vida plena, no qual ainda há muita necessidade de conquistar muitas coisas dos direitos sociais. Aqui nós vamos ver dois quadros, duas imagens. O quadro referente à Revolução Francesa, da liberdade guiando o povo, e o quadro da Declaração da Independência, representado pela entrega da Constituição dos Estados Unidos ao Congresso. São dois exemplos de duas conquistas que vai impulsionar a garantia de direitos de democracia. Então, a cidadania e os direitos humanos no contexto da história. Vai surgir, então, um documento muito importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU em 1948. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi influenciada pelo horror e pela violência da Primeira Guerra da metade do século XX. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial influenciou que criasse um documento para combater as atrocidades geradas pela guerra. E esse documento foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criado pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Então, aqui tem alguns artigos, os 4 principais artigos, que é muito importante, que nós vamos ler agora. O artigo 1 diz assim: todas as pessoas nascem livres. A ideia de nascer livre está ligada à ideia aos direitos civis, Todas as pessoas são livres, de ir e vir, iguais, A ideia de ser igual está ligada à ideia dos direitos sociais, A ideia de dignidade e direitos. Então, todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e têm consciência que devem agir em relação uma às outras com espírito de fraternidade. É a ideia da cidadania, que todas as pessoas têm direitos, mas também têm deveres e devem agir em relação aos outros com espírito de
fraternidade, né, de responsabilidade, de solidariedade. O artigo 2 diz assim: toda pessoa tem capacidade para gozar dos direitos e liberdade estabelecidos nesta Constituição. Ou seja, todas as pessoas, né, independente, né, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de sexo, de religião, de opinião política ou de outra natureza, de origem nacional ou social, de riqueza, de nascimento ou de qualquer outra condição. Todas as pessoas são iguais, né, e têm a capacidade de gozar de direitos, né, estabelecidos nessa declaração. Ou seja, hoje a ideia de cidadania é para todos, não para alguns como era antigamente. No artigo 3 diz assim: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ou seja, nós já nascemos com direitos, e o seu principal direito é a vida, né? Todas as pessoas têm direito à vida. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ou seja, é um direito no qual a escravidão é algo no qual não pode ocorrer mais nem a escravidão, nem a servidão, né? E muito menos o tráfico de escravos, o tráfico de pessoas. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é muito importante que nós conheçamos os nossos direitos. Então, vamos ver aqui nós vimos aqui sobre a ideia de cidadania, né, e alguns direitos decorrentes dessa ideia. Então, os direitos humanos são decorrentes da ideia de cidadania, né? O exercício da cidadania criou novos direitos. Na próxima aula, nós vamos ver mais alguns direitos humanos. Até a próxima aula.